Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Passaram bem de ontem? Eu passei muito bem. A minha filha, hoje pela manhã, a primeira coisa que ela me perguntou: mamãe, você falou direitinho ontem à noite? Ela sempre fica checando se a mãe falou bem. Aí eu tive que fingir, né, dar uma mentira, assim. Falei assim: a mamãe arrasou ontem, filha. Então hoje eu posso ganhar uma boneca? Ela fala assim. Mas então a gente troca algumas coisas. Escutando ali algumas coisas, e há muito tempo eu não faço uma palestra que eu meio que não provo, né? Tento discutir o quanto que os nossos pensamentos, eles controlam todas as coisas, né? Estou falando das nossas decisões, os nossos sentimentos nascem todos no pensamento. E como que nós podemos pensar uma situação das mais diferentes formas, não é assim? Não é o tema da palestra de hoje, mas eu quero introduzir assim. Estávamos ali conversando, a Lília agora ali sentadas rapidinho. Comecei a rascunhar um novo livro. Já é o 9º que eu rascunho e coloco dentro da gaveta. Um dia eu vou lançando os livros. E temporariamente eu coloquei o título Abundância na Falta. Porque é o resumo da vida da minha mãe, falecida há 15 anos já. Faleceu aos 47 anos de idade, vítima da hipertensão. Hipertensão da minha mãe, a mínima chegava nos 25 todas as semanas, 25 a mínima. A máxima os aparelhos não conseguiam aferir. A gente levava ela para o hospital e os aparelhos não davam conta de aferir a pressão dela. Quando começava a baixar, então chegava nos 32. Chegar aos 47 anos já foi um milagre para minha mãe. Aos 13 anos ela entrou em coma por conta da hipertensão. Enfim, por que eu comecei a pensar nisso ao ouvi-lo? A minha mãe, ela foi, de alguma forma, abandonada pelos pais por conta de uma circunstância. Os meus avós se separam na década de 50. Uma escolha da minha avó, que na época só tinha 19 anos de idade, com 3 filhos, e decide separar do marido que tinha 50. Essas histórias da década de 50, 40, tal, enfim. Claro que um estigma da sociedade é que a minha avó era uma mulher que não prestava tanto. Quanto mais uma mulher tão bonita quanto era minha avó. Agora vocês entenderam a quem eu puxei. Vovó. Vovó era linda. Minha avó era linda mesmo. E aí, a minha mãe cresceu à margem de uma sociedade. A mãe foi embora para tentar a vida, nunca mais viu o pai, foi abandonada aos 2 anos de idade. Nos mesmos dias perdeu tudo, mãe, pai e os 2 irmãos. Pensa nisso para uma criança de 2 anos de idade. Parou de falar o dia que a mãe deixa ela lá na cidadezinha da avó, sai pela porta dos fundos como se fosse buscar uma boneca para nunca mais voltar. Minha mãe para de falar, literalmente volta a falar aos 7 anos de idade. Tamanho foi o trauma do que ela viveu. E cresceu à margem de uma sociedade. Porque filha de mulher separada, a mulher separada era chamada tomadeira de marido dos outros, né? Então, o apelido da minha mãe na vila era filha de tomadeira de marido dos outros, tomadeira de marido será. Esse era o estigma da minha mãe. Mas um dia, já casada, eu faço uma pergunta para minha mãe. E disse assim: mãe, como a senhora consegue ser essa mãe extraordinária que a senhora é? A minha mãe tinha a 4ª série do ensino fundamental, mas se você conversasse com a minha mãe, você perguntaria para ela quantos pós-doutorados ela tinha. De um português rebuscado. Naquela época, lá, lógico, algumas décadas atrás, a exigência era muito menor. A minha mãe foi professora do Estado, com a 4ª série do ensino fundamental. E eu faço uma pergunta para ela, eu falo assim: mãe, como a senhora consegue ser a melhor mãe do mundo, que eu não tinha dúvidas disso? A sabedoria, o equilíbrio que a senhora tem. As pessoas nem sabem que a senhora é doente, da forma que a senhora leva a vida. Quando a minha mãe falece, o cemitério da nossa cidade não coube a quantidade de carros. E a minha mãe teve que ser levada para o pátio daquele cemitério, para a multidão despedir da minha mãe. Uma mulher anônima. Entende? Não era nada na política, nada. E eu pergunto para ela: como que a senhora se torna uma mulher dessa? Como a senhora se torna a mãe que a senhora é, sendo que a senhora nem mãe teve? E ela me disse algo libertador. Ela disse assim: eu sou a pessoa
mais indicada no mundo para ser a melhor mãe do mundo, porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. Eu sou a pessoa mais indicada para ter a melhor família do mundo, porque eu sei o quanto uma família faz falta. Ela falou assim: você não tem a mesma condição que eu tenho, ou a mesma responsabilidade que eu tenho de ser uma mãe espetacular, porque você não sabe o que uma mãe faz falta, então para você é uma coisa comum, normal ter mãe. Mas eu sei o quanto me fez falta uma mãe. Então eu sou a pessoa mais indicada no mundo para ser a melhor mãe do mundo. Você entendeu o que eu quis falar para você? Não é a circunstância que determina quem somos, mas o que pensamos sobre ela. E qual lugar que nós colocamos nessa história. Porque a gente não muda o que fizeram conosco. A gente não muda isso. Mas a gente muda o que a gente vai fazer com a gente mesmo. E no que a gente acredita, né? Eu sei que muita gente aqui me conhece. Mas é tão interessante quando as pessoas veem assim: eu tenho 3 pós-doutorados em neurociências. Fiz o Unesp, passei na classificação geral da Unesp em 4º lugar. Se fosse hoje do Enem, eu podia escolher o curso que eu quisesse fazer. Gabaritei português, química, física, matemática. Redação valia 30 pontos, eu tirei 27 na redação. Tive quase uma nota impecável no vestibular. Impecável, quase. Termino o meu curso como a melhor aluna. A universidade disse que o curso já teve. No 2º ano da minha graduação, eu apliquei para a iniciação científica, já começava a trabalhar com neurociências. Foram mais de 20 mil pedidos para o governo federal de bolsa de iniciação científica. Fiquei em 2º lugar na classificação geral, baseada no meu histórico escolar. E no projeto também, claro. Ganhei bolsa de iniciação científica do governo brasileiro por 15 anos, ininterruptos. Iniciação científica, quando eu entrei no mestrado, já ganhei do mestrado, porque eu passei tanto na USP de Ribeirão Preto, quanto na Unifesp, no processo seletivo. Como na Unifesp eu passei em 3º lugar, então eu tinha direito à bolsa. Fiz o meu mestrado, fiz o doutorado, tudo com bolsa de iniciação científica. No mestrado eu ainda ganhei o prêmio em 2004 do melhor trabalho de neuroquímica das Sociedades Brasileiras de Ciências. Faço o meu doutorado, faço um pós-doutorado na Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Vou para a USP, faço mais um pós-doc lá, onde eu também fui coordenadora de pesquisa em neurofarmacologia molecular. E de lá recebi um convite então do governo norte-americano para trabalhar lá, com suporte do NIAID, na Universidade de Toledo, no estado de Ohio. E quando engravidei da Angelina, então, apliquei para o Green Card, baseado em habilidades extraordinárias, e o governo me concedeu sem fazer nenhuma pergunta. Se fizesse, eu acho que eu estava enrolada. Já que aprovou, não sou eu que vou falar assim, como assim? Né? E lá a gente mora até hoje por conta disso. Mas sabe o que é interessante dessa história toda? É que eu sou filha de pedreiro. Entende a ideia? A casa dos meus pais chegou a ter piso na casa, eu já estava no 3º ano da faculdade. Entenderam? Eu ia para a faculdade de bicicleta todos os dias. Eu andava em média 30 quilômetros por dia de bicicleta para ir para a faculdade. Porque eu não tinha dinheiro para o ônibus. O dinheiro que eu ganhava da bolsa de iniciação científica, eu pagava o meu aluguelzinho. Minha água e minha luz para estar na faculdade. Porque um dia, o meu pai me disse assim, na sua simplicidade. Meu pai é semi-analfabeto. Meu pai disse assim: filha, o que você quer ser? Uma coisa que eu nunca queria ser na vida era professora. Hoje é o que eu mais gosto de fazer, é dar aula. E eu falei assim: ai pai, eu quero fazer alguma coisa que eu possa ajudar as pessoas. Eu quero ser, eu acho que, correspondente internacional, para eu viajar para os países onde as pessoas não podem entrar e eu posso entrar para fazer trabalho comunitário, alguma coisa assim. Meu pai disse assim para mim: filha, não importa o que você vai escolher. O que importa é como você vai usar o que você vai escolher. Aí eu me propus que aquilo que Deus colocasse em minhas mãos voltaria para Ele em forma de serviço. E você estar com as pessoas é um serviço. Trazer esclarecimento para as pessoas é um serviço do reino, porque o conhecimento liberta. Você tem essa impressão, essa certeza? O conhecimento liberta a alma. O conhecimento que pode transformar a nossa mente, pode renovar a mente.
E para que tudo isso aconteça, você precisa de fato conhecer quem é você. Gente, hoje eu me prometi que eu não ia filosofar, porque ontem foi só filosofia, né? Mas esse reconhecimento de quem somos traz para nós o privilégio de controlar alguns eventos da nossa vida, ao invés de terceirizar a responsabilidade pelas mazelas que sofremos. Não estou falando que a vida não nos traz impactos que são limitadores, desfavoráveis, negativos, que nos machucam. Não estou falando disso. Eu estou falando do privilégio que temos de mudar aquilo que está ao nosso alcance. Entendem a ideia? Porque já tem muita coisa que a gente não controla. Por que nós ainda estamos entregando nas mãos das pessoas aquilo que a gente pode controlar? Não vou nem olhar para a plateia, vou olhar agora lá para frente. Eu ainda não consigo entender alguém que briga no trânsito, que xinga alguém que fechou no trânsito. Você consegue? Não ri não, porque eu não quero olhar para ninguém. Pode olhar para o Lamartine? Posso? Porque eu não consigo entender quem briga no trânsito. Você não sabe nem o nome da outra pessoa. Você não sabe o que ela está enfrentando. Como que você pega o seu sentimento, aquilo que você vai pensar, entrega na mão de alguém que você nem sequer viu o rosto? Dá para generalizar isso? Como que você deixa que alguém que trabalha com você, que acabou de entrar na empresa, mexer tanto com você, que você chega em casa descontando no seu filho que ficou o dia inteiro esperando você chegar? Você entende as armadilhas que a gente cai na vida? Entende a ideia? Você acorda feliz, chega lá no trabalho, o seu chefe fez justo aquilo que te magoa, ele acaba com o seu dia? Que fragilidade é essa? Que vulnerabilidade é essa? Por que a gente fica usando as pessoas para colocar sobre elas as responsabilidades que são nossas? E não é só responsabilidade não, é privilégio. Um dia uma moça, eu estava em Toronto, e a moça do atendimento ali do check-in, eu não sei se ela não gostou de mim, eu não sei o que aconteceu. Ela fez de tudo e eu perdi o voo. Ela me mandou para um check-up, que eu tive a impressão que eles fizeram até tomografia computadorizada em mim. E o próprio policial ficava assim, eu não entendi porque ela te mandou para cá. Faz parte do protocolo não mandar ninguém que esteja com um bebê no colo. Mas ela me fez perder o voo. Numa outra situação, eu vou me usar como exemplo, porque eu prefiro do que usar as pessoas, ok? Porque senão a gente fica lembrando de todo mundo, mas quem tem que pagar mico sou eu, a história é minha, eu não preciso dar direitos autorais para ninguém. Eu estava num evento e alguém aqui me lembrou ontem disso. Eu cheguei num evento, Lamartine, a moça foi muito simpática comigo. Ela disse assim, doutora Rosana, se não me dizem que é você, eu não te reconheceria pessoalmente. Porque ela só me conhecia das redes sociais, da TV e tal. Eu não te reconheceria pessoalmente. Eu falei assim, é porque na televisão eu sou mais bonita do que pessoalmente, né? Ela falou assim, de fato. Na televisão você é tão bonita, mas tão bonita, que quando a gente conhece pessoalmente a gente se decepciona. Tem gente que fala coisa pior, viu? Assim, tô acostumada. Super acostumada. Calejada dessa vida. Ela falou assim, cadê aquele cabelo bonito da televisão? Cadê aquela pele da televisão? Ela estava revoltada com a minha feiura. Ela falou assim, até os seus olhos são verdes na televisão, e quando a gente olha, ó, é castanho. Você tem certeza que você não está doente? E ela não parava de falar. Meu marido, que nem teve coragem de entrar, porque acho que ele suspeitou que eu ia contar essa história, inventou que tinha alguma coisa no carro para pegar. E deixou o soldado ferido lá no meio da guerra. Fiquei lá, o marido da moça também saiu e ela não me largava, porque ela estava inconformada. Aí me perguntaram assim, por que será que a moça fez isso com você? Por que ela falou isso? Era inveja? Eu falei assim, não, com certeza não era. Era o quê? Era louca? Por que ela falou isso para você? Tem uma explicação? Eu falei assim, não me importa.
tratei ela bem. Eu falei assim, olha, eu fico tão feliz que eu sou mais bonita na televisão do que pessoalmente. Porque na televisão são milhões de pessoas que me veem, pessoalmente são tão poucas. Fica lá na televisão bonita, não é? Bem feliz que lá eu sou mulherão. Porque ela me descreveu maravilhosa na televisão. Até eu quis me ver na televisão. Eu falei assim, gente, que mulher incrível. Essa sou eu mesmo. Comecei a ver isso. É tanto que minhas fotos agora eu só tiro da televisão e posto. Tiro da televisão e posto. E aí, ela falou assim, o que será que aquela moça tem? Aí a moça falou assim, o que será que aquela moça tem? Eu tinha. Eu falei assim, não me importa. O que importa é o que eu tenho, o que eu disse para ela. Não me importa se a moça é doida, sem educação, se ela estava com inveja, se ela não estava, se ela não tinha o que falar e ela foi falando. Não me importa o que ela pensa, o que ela sente. O que importa é o que eu penso, o que eu sinto. E como eu me comporto diante de uma situação assim. Como que eu a tratei? Com amor. Porque eu trataria de forma diferente alguém que eu nem conheço. Madre Teresa de Calcutá já dizia, as pessoas boas merecem o nosso amor, as más precisam dele. Entendem a ideia? Não importa o que o outro fez, como você respondeu à injúria que você sofreu. É isso que importa. A gente não controla o outro, a gente se controla. E como a gente tem dificuldade de controlar a nós mesmos, ficamos cuidando da vida dos outros. Eu vou parar aqui, senão eu vou começar a desabafar. Principalmente se tiver crente no nosso meio. Porque crente não fofoca, faz pedido de oração, né? Vamos orar pelo Lamartine, porque eu fiquei sabendo disso, daquilo. Vocês entenderam a ideia? Então é uma área muito sensível para mim, eu não gosto muito. Entende? Que lugar que você está da sua vida? O que você está usando como argumento para agir da forma que você age? Qual que é a sua justificativa? Pensa nisso. Pensa nisso porque é libertador. O que você pensa sobre você é que você está projetando sobre os outros. O que mexe com você não é o que o outro disse sobre você, mas a verdade que ele revelou sobre você. Porque uma das coisas que a moça muito me disse é que eu era magra demais. De fato, hoje eu estou mulherão perto do que era, porque agora já estou com 43 quilos. Na época eu tinha 37 quilos, mas eu não era tão horrorosa como vocês estão pensando, não. De fato, ela falou assim, você é magra demais, você tem certeza que você não está doente? Isso já foi inveja. Eu também fiquei com essa impressão. Né? Mulher falando que a outra é magra demais, a gente desconfia um pouquinho só. Eu fui para o carro, meu marido estava lá se acabando de rir. Nem cumprimentem ele a hora que entrar, porque isso ainda machuca. Ele estava se acabando de rir, acabando de rir. Nós voltamos para casa naquele dia, eu contando para ele os meus apelidos de infância por conta da minha magreza. Já que o assunto lá era a minha feiura e a minha magreza, eu fui falando dos meus apelidos de infância para ele. E a gente foi para casa morrendo de rir dos meus apelidos baseados na minha magreza. Sabe por que eu ri do que a moça falou sobre a minha magreza? Porque a minha magreza não me incomoda. Agora, se me incomodar, eu falo que o outro é que foi deselegante falando sobre mim. Entendem a ideia? Eu transfiro para o outro a responsabilidade de um sentimento não resolvido em mim, porque eu não processei aquilo direito. Então eu terceirizo a minha angústia, a minha mágoa, a minha raiva. A raiva é comigo mesma, não é com o outro não. Na maioria das vezes é isso. Estou simplificando, mas é mais ou menos isso. Já fiz a minha introdução de meia hora? Vamos começar o tema de hoje? Ontem eu fui muito legal com vocês. Hoje eu posso dar uma chicoteada? Posso? Ontem foi só para fazer vocês voltarem, aí eu fui legal. Funciona muito. Aí hoje a gente vai conversar de algumas coisas. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o processo criativo e liderança, porque foi o que eu propus falar para vocês nessa noite. Mas no final tem a ver com isso também, mas quero trazer ampliar alguns conhecimentos que vocês têm, umas verdades que vocês já têm. Ok? Então vamos começar. A gente vai falar um pouquinho de processo criativo e liderança, porque nós achamos sempre que criatividade é para algumas pessoas só. Hoje a minha filha estava brincando com uma Barbie, ela tirou a coroinha da Barbie, colocou a Barbie deitada e falou assim, que interessante.
essa coroa também pode ser uma proteção para os olhos, para que ela durma tranquila. E colocou a coroinha assim, como proteção dos olhos, para que a bonequinha dela dormisse em paz. Aí eu falei assim, puxa, que criatividade, né? Pegou algo que nem eu imaginaria e fez uma proteção dos olhos. A gente combina assim de novo? Vai ser assim? Ai, pode tirar esse, eu ia colocar um vídeo do impulso elétrico. Aí quando a gente pensa em criatividade, em quem que a gente pensa? No Léo, a gente pensa no Beethoven. É Léo para eu sentir que eu sou igual, entendeu? Assim, é uma tentativa de convencer o cérebro que eu também posso ser brilhante. Beethoven e Einstein. A gente não pensa assim, quando a gente pensa em criatividade, genialidade, a gente pensa em pessoas assim, como assim? Beethoven não escutava e tocava. E eu desde a infância estou tentando do, ré, mi, fá, sol, lá, si, não está dando certo. Como que pode? E Einstein? Olha que mente brilhante. E quando nós pensamos em pessoas assim, nós pensamos que criatividade ou genialidade é para poucas pessoas. De certo que hoje nós dizemos muito que algumas pessoas nascem com habilidades extraordinárias. Elas nascem assim. Para algumas pessoas a gente não tem dúvidas disso, ok? Da mesma forma que nascem pessoas com debilidades, existem aquelas que nascem com habilidades. A maioria de nós está ali naquele ponto que não nasceu pronto, mas que pode se desenvolver. E aí quando a gente vai olhar para a criatividade, eu gosto dessa definição que é um pouquinho antiga, mas ela fala que é a capacidade de gerar um produto ao mesmo tempo novo e aceito como útil e ou satisfatório por um número significativo de pessoas em um determinado contexto social. Pode ser tanto alguém que consegue criar algo novo, como trazer uma solução nova para um problema novo ou antigo, ou criar algo que vai causar uma satisfação em uma sociedade, ok? Existem algumas definições mais simples, como a capacidade de encontrar caminhos novos para resolver problemas novos ou antigos, não importa o que seja, ou resolver problemas de forma mais prática e econômica. Posso deixar esse material todo para vocês também de novo, tá? Então, não, depois a Lilian vai falar. Eu fiz um pedido, eu acho que vai ser atendido, né, Lilian? Algumas pessoas que não pegaram tudo ontem. E aí, quando a gente vê essa definição de criatividade, que é resolver problemas de forma mais prática e econômica, nós começamos a ter a esperança de que nós somos criativos. Porque você já conseguiu resolver alguns problemas de uma forma mais prática e econômica. E econômica no aspecto até de tempo, de energia que você utilizou para fazer aquilo. Vou só correr um pouquinho, porque eu gastei um tempo. Como que vai ser o ninho, provavelmente, de beija-flor daqui a 20 anos? Provavelmente igual ao que é hoje. Se houver mudanças, vai ser por questões ambientais, mas provavelmente ele vai continuar fazendo o ninho dele da mesma forma. Agora, quando nós falamos das criações humanas, gente, não me pergunte o nome desse carro, eu só sei que eu acho que é sueco, é o carro mais caro do mundo, custa quase 6 milhões de dólares. Se fosse um homem, com certeza saberia o nome do carro, mas é um nome muito estranho mesmo. Será que daqui a 20 anos, esse ainda vai ser o carro mais luxuoso do mundo? Por que a gente tem certeza disso? Porque nós somos extremamente criativos. A criatividade é algo inerente ao ser humano. Alguns animais também são extremamente criativos. Você pega o macaco é extremamente criativo. Você pega uma pomba, a pomba é extremamente criativa no sentido de resolver problemas. É tanto que se faz muito teste em laboratório de memória, de estratégias com pombas, porque elas são extremamente eficazes no desenvolver de algumas tarefas. Rato também é muito inteligente. Uma inteligência, lógico, diferente da que a gente tem, mas em alguns aspectos muito melhores do que nós. Por exemplo, na memória. Rato tem uma memória absurda. Absurda. 2 anos depois ele ainda sabe se eu é que cuidava dele ou não. E a forma que ele reage mostra pra gente que ele de fato me reconheceu. Então é incrível a capacidade que um rato tem. Macaco joga videogame melhor do que ser humano. E ainda a macaca joga melhor que o macaco. Falei só das macacas.
E aí, nós olhamos para isso e vemos que o cenário muda o tempo todo. Se a gente pensar na casa, como que a gente vai escolher cores, janelas, as coisas vão mudando. Isso tudo porque nós somos extremamente criativos. E por que a gente acha que não é criativo? Porque existem alguns bloqueios para a nossa criatividade. O primeiro deles, e esse que eu acabei de responder para vocês, um bloqueio é: eu não sou criativo. Lembra que ontem eu disse que tudo que a gente contar para o nosso cérebro, ele vai acreditar? Se você contar para o seu cérebro que você não é bom em matemática, quando você estiver diante de um cálculo, você vai ter um congelamento e não vai conseguir nem pensar sobre aquilo. E esta é uma forma que o nosso cérebro, inclusive, reage para poupar energia em algo que a gente não vai conseguir realizar. Ou para que aquela situação que ela é aversiva, mesmo que só emocionalmente, que nós não estamos com a nossa vida em risco, o nosso cérebro, ele não vai se concentrar na solução do problema, por exemplo, daquele cálculo. Ele vai tentar se concentrar para nos manter vivos. Então ele vai aumentar o batimento cardíaco, vai dar uma sudorese. Por que em prova, quando a gente ia para a escola, em dia de prova, sabia todo o conteúdo, chegava na prova, dava um branco, e era sair da sala, você lembrava de tudo? Alguns lembravam porque dava para olhar para a mão inteira, né? Eu sei que alguns não eram de Jesus, alguns anos atrás. E aí, por que você não lembrava e a hora que você saiu da prova você já lembrava? Porque você ficou com tanto medo que o seu cérebro tinha que te manter era vivo. Uma prova é muito pequena perto da sobrevivência. E aí te dava sudorese, taquicardia, xerostomia, que é a boca seca. Porque era mais importante te manter vivo do que você ir bem numa prova. Entenderam a ideia? Então, quando você coloca para você que você não é criativo, principalmente baseada na ideia de que criatividade é alguém que faz algo extraordinário, que vai revolucionar o mundo, ou vai salvar uma campanha publicitária, nós nos bloqueamos. E não percebemos que a criatividade nós estamos utilizando o tempo todo. Se você conseguiu resolver um problema que antes, uma situação que antes você levava 10 minutos e agora você leva 5 minutos, você passou por um processo criativo muito bom, muito proveitoso, porque trouxe uma solução mais eficaz para um problema, ok? Outro bloqueio, e esse a gente vive muito, principalmente depois aí da ideia do positivismo, que é que a gente tem que dar a resposta certa. Lembra as nossas provinhas de escolha, das nossas provinhas na escola de múltipla escolha? Podiam ter 10 alternativas, só uma era certa. Isso é um bloqueio para a criatividade. Porque se você estiver procurando só a resposta certa, como se existisse só uma resposta certa, o seu cérebro também não vai ficar procurando pistas onde ele acha que pode estar errado. Ele não vai desbloquear enquanto ele não tiver a certeza que aquela é a resposta certa. E aí você perde a possibilidade de tentar extravasar o pensamento. É tanto que a gente usa um termo que é o brainstorm, que é a tempestade cerebral. Que é quando vem aquele monte de ideia, e você vai falando, vai rabiscando, tem coisa assim que é maluca. E é daquela maluquice que sai uma ideia incrível. Eu sei que os meus processos criativos, e a minha criatividade ela é mais para escrever, eu acho, ela vem quando eu estou conversando com as pessoas sobre algum assunto. Essa ideia da abundância na falta foi no almoço com amigos. Eu falando sobre isso e me veio a ideia. Isso é abundância na falta. É saber viver a abundância na falta. Então você pode perceber qual é a forma que você desenvolve ideias. O meu eu sei que é falando sobre um assunto com pessoas que não estão ali numa discussão acadêmica comigo. Entenderam a ideia? Então, quando você se dá a oportunidade de falar, sem ter a cobrança de que você só pode falar o que é certo e você só pode abrir a boca quando você tiver certeza de que aquela é a resposta certa, você se torna mais eficiente. E você começa a desenvolver melhor a sua habilidade. Sabe aquelas coisas que você fala assim, olha, o que eu vou falar é besteira. Sabe essas coisas que a gente fala assim, gente, eu acho que eu pensei uma besteira. Não vou nem falar. Talvez ali comece a ideia. Eu gosto de um exemplo que uma professora da USP dá sobre criatividade. Ela fala que uma empresa estava passando por grande dificuldade, eles faziam cerâmica. E quando chegava na parte de embalar as cerâmicas,
se embalava com um jornal, e era onde a produção emperrava, porque as pessoas, em vez de simplesmente pegar o jornal e protegerem a cerâmica, elas começavam a ler o jornal. Como que eles iam resolver isso? Não tinha solução. Aí eles reuniram toda a equipe para ver o que poderiam fazer com aquilo. Aí um deu a sugestão assim: vamos começar a embalar com um jornal em japonês. Não, mas como que a gente vai comprar tanto jornal em japonês e tal? Aí uma pessoa falou assim: gente, tive uma ideia tão doida que eu não vou nem falar. Todo mundo fala. Falou assim: e se para embalar a gente contratar só deficientes visuais? Porque ele brincou, não foi assim. Eu falei assim: então o que a gente pode fazer? Gente, desculpa, eu só vou fazer uma piada. A pessoa falou assim: desculpa, eu só vou fazer uma piada. Por que a gente não fura os olhos de todo mundo que é da sessão de embalar? Aí alguém falou assim: furar os olhos? Por que a gente não contrata deficientes visuais? E de fato, o tato, super desenvolvido, não vão ler o jornal, e eles resolveram o problema da empresa. Vocês entenderam a ideia? Nós temos muito a dificuldade de expressar o que veio assim, e às vezes nós temos uns insights, umas ideias malucas, mas é o nosso cérebro tentando achar uma resposta para aquilo, uma solução. E com medo do julgamento dos outros, e o nosso medo do julgamento dos outros passa pelo julgamento que não está bem feito sobre nós mesmos. Entendem como tudo volta para a gente? Eu tenho muito medo de como as pessoas vão me encarar, porque vai que elas descobrem que eu não sou tão capaz assim, porque é o que eu penso sobre mim. Então eu não posso me arriscar, eu tenho que ficar escondido. E aí você não se arrisca. Claro, que a gente tem que saber o quanto que a gente fala, tal, mas muitas vezes nós temos mais medo do que a impossibilidade de resolver alguma coisa. A ideia do é proibido errar. A gente tem muito medo de errar, como se o erro não fizesse parte da resposta. Lembra? Era Thomas Edison que dizia, eu não errei 100 vezes, eu descobri 100 formas de não fazer o que eu queria fazer. É algo assim mais ou menos que ele falava, Então não é que você errou, você sabe que daquela forma já não funciona. Na ciência a gente está fazendo o tempo todo isso. Não existe uma pesquisa que deu errado. Nós levantamos uma hipótese e ela pode se confirmar ou ser refutada. Quando ela é refutada, a gente já sabe que aquele não é o caminho, vamos tentar uma nova coisa. Entenderam a ideia? É que eu quero chegar onde eu quero chegar. Estou ansiosa para isso. Pode passar para mim? Um outro bloqueio que nós temos, o seja prático. Já escutaram isso na vida? Algumas mulheres já escutaram do marido assim: vai direto ao assunto. Gente, um dia eu queria falar só sobre isso. Sessão de desabafo. Eu quase não falo. Homem comunica para só nos passar uma informação. Homem comunica fatos, mulheres sentimentos. E é por isso que a gente não entende um ao outro, às vezes. O homem não vai falar que encontrou com fulano no mercado, só se aquilo tiver uma função. Mulher, adivinha com quem encontrei no mercado? Aí começou a novela. Não, adivinha, chuta, não, você não vai adivinhar. Eu tenho certeza que você não vai. Por que está pedindo para o cara acertar? Também eu não entendo muito isso, não. Não, você não vai acertar, adivinha quem é. Gente, não faz sentido. É a mesma coisa assim: olha, eu vou falar da moça de blusa branca, mas não olha para ela não saber que a gente está falando dela. Por que não falou então que é a moça de blusa branca? Se eu não posso olhar, eu não posso saber quem é. Sei lá. Acho que a minha cabeça não funciona direito. Mas homens comunicam fatos e mulheres. Claro, estou colocando meio que um estereótipo, tá? Mas isso para as relações pode ser um pouco diferente de um casal para o outro. Mas sempre pense se o outro está comunicando um fato ou um sentimento. Se for sentimento, escuta. Entende? É sentimento. Obrigada, meninas. Seja prático. Parece que a gente não tem tempo. E processo de criatividade exige tempo. Não é da noite para o dia que as coisas acontecem, não é? Então, a ideia do seja prático nos coloca num lugar muito limitador. Se eu não conseguir uma resposta em 2, 3 dias, eu sei que o mercado exige de nós, como profissionais, respostas o mais rápido possível, mas sempre que possível, não se sinta tão pressionado, porque criatividade é um processo. Entenderam a ideia? Vamos lá, o 5º bloqueio. Isso não tem lógica. Não, isso não tem lógica. O que você pensou não tem lógica.
Nossa, nada a ver. E aí você mesmo fala assim, não, não vou nem expressar porque não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver? Será que não pode ser aproveitado? Quantas coisas a gente faz, quantas receitas incríveis, né? Foram descobertas por erros na cozinha. Quantas descobertas na ciência aconteceram por um erro. Eu fui aluna do Dr. Sérgio Tufik, da Unifesp, e a tese de mestrado dele foi um fiasco, a história que ele conta pra gente, porque a hipótese que ele levantou não foi confirmada. Porque ele dizia que era o receptor dopaminérgico que fazia tal coisa, quando ele, num estudo farmacológico, não conseguiu achar esse receptor. Na verdade, o que ele estava descobrindo era o subtipo dopaminérgico, o subtipo 2. Ele foi o descobridor mundial que a dopamina tem mais de um tipo de receptor. Entenderam a ideia? Então esse negócio que não tem lógica, vamos jogar fora, vamos esconder o resultado, não vamos persistir, é um bloqueio para a nossa criatividade. Porque nós voltamos para aquela ideia de que o inteligente é aquele que acerta de primeira. É o aluno que levanta a mão mais rápido e responde a continha. Não era isso? Não é a ideia que a gente tem? Porque a gente volta para aquela ideia de que inteligente é aquele que usa o lado racional do cérebro. E aqueles que são mais ou menos são os emotivos, os emocionais. Porque a gente volta àquela ideia de que o que a gente valoriza é o pensamento lógico. E a gente sabe que não é assim. O outro bloqueio, o sexto, e eu começo fazendo para você uma pergunta: que letra você enxerga? D e o L? O D e o L, né? D de dado e o L. O seu hemisfério esquerdo viu os Ds. O seu hemisfério direito viu o L. Por quê? O hemisfério esquerdo vê as partes. E quem faz a junção da imagem é o hemisfério direito. E aqui eu tenho que desfazer um mito também. Que é o mito de que agora vamos exercitar o lado direito do cérebro. Agora a gente vai usar o lado esquerdo do cérebro. Não, os dois estão integrados. Não é à toa que a gente tem um corpo caloso que une esses dois hemisférios, que são mais de 20 milhões de fibras nervosas, para que esses dois cérebros, esses dois hemisférios se comuniquem. Ou vocês acham que é à toa? Se cada um estivesse trabalhando separadamente, por que a gente teria os dois unidos? Você acha que foi unido por acaso? Aí as pessoas falam assim, mas cada um tem uma função. Sim, nós vemos a gente fala de cada hemisfério cuidando de alguma coisa, mas vocês vão entender agora com esse exemplo. O nosso hemisfério direito é responsável pela nossa vocalização, ok? Então, quando eu penso na palavra, o que faz eu falar palavra, emitir esse som, é o hemisfério direito. Só que é o hemisfério esquerdo que dá o ritmo da fala. Um pode ficar sem o outro para sermos seres humanos? Qual dos dois é mais importante? Nenhum dos dois. As mulheres entendem isso e os homens também. Olha só como o hemisfério esquerdo é importante no que você vai falar. O marido foi lá e fez aquele negócio que você falou para ele não fazer, que não ia dar certo, com o primo dele. Ele abriu um negócio com o primo dele. E aí você avisou que não ia dar certo, faliu e ainda vocês perderam a casa. Hoje, Senhor, não desejo isso para ninguém, mas acontece. Aí a mulher vai falar. Como ela fala? Eu te avisei. Se não tiver a música, não tem graça. Não é um eu te avisei. Eu te avisei. Vocês entenderam? O tom da voz, a musicalidade vem do hemisfério esquerdo, direito. E a palavra expressa, vocalizada, vem do hemisfério esquerdo. Mas um não faz sentido sem o outro. E é por isso que não tem essa ideia assim. Aí as pessoas falam assim, o seu hemisfério esquerdo é o hemisfério lógico. Gente, uma bobagem absurda. Não é porque o hemisfério esquerdo está mais envolvido com a solução de 2 mais 2 igual a 4, que isso me torna uma pessoa mais racional. Entenderam a ideia? A confusão de termos.
Só foi um desabafo para quem usa a neurociência você saber o que está falando. Só para isso. Então a gente precisa dos dois hemisférios o tempo todo. Para criatividade você precisa fortalecer a comunicação entre os dois hemisférios. E como você faz isso? Uma dica agora prática. Você tem um problema para resolver? Usa metáfora. Porque quando você está lá debruçado para resolver um problema de uma forma mais eficaz, por exemplo, você está lá debruçado numa questão lógica, né? Uma questão lógica. Eu preciso fazer com que essa máquina funcione a uma velocidade diferente da que está acontecendo hoje. Você tem uma questão lógica ali para resolver. Só que quem vai te ajudar a resolver isso, vamos pensar que você está lá, né, usando mais o hemisfério esquerdo, porque você precisa de um cálculo, alguma coisa. Só que o hemisfério esquerdo precisa muito do direito para ser eficiente. Quando você usa a metáfora, você está fazendo com que o seu cérebro, o hemisfério direito, seja ainda mais requisitado para aquela tarefa. Porque a metáfora tem muito mais a ver com o hemisfério direito. Por exemplo, quando a gente vai para a área mesmo da computação, da informática, a gente não fala assim, vou alimentar o programa, pegou vírus, são metáforas ou não são? A metáfora te ajuda a resolver problemas. Então você tem um problema para resolver, então começa, vamos imaginar então que isso daqui é um trem, tá? Então vamos pensar que aqui que cada departamento é um trem. Vamos pensar qual que é o vagão que está dando problema, não sei. Entenderam uma ideia? Metáfora. A metáfora vai te ajudar a pensar, você sair daquela questão ali básica, te usar os dados que você tem e conseguir transportar para algo que possa representá-lo. Isso vai te ajudar muito no processo criativo. Tudo bem até aqui? Posso ir para a parte que eu estava esperando? Vamos para o sexto bloqueio. Eu só vou avisar que eu vou dar autógrafo, tá? No final, eu beijo, abraço. Só estou preparando o espírito. Não, ainda tem mais um. Isso não é da minha área. Quando você fala assim, não, sou só bom nisso, só faço isso, você também está criando um bloqueio, porque a gente tem habilidade em diferentes áreas. E quando você fala, isso não é da minha área, você também está impedindo de dar uma ideia sobre aquilo. E por incrível que pareça, saem muitas ideias boas daquele que não entende nada do assunto. Já perceberam isso? Porque nós que somos de uma específica área, nós já temos todo um conceito. Não, nessa área não se mexe, como era para a medicina. Coração era o órgão intocável. Já assistiram o filme Quase Deuses? Não? Perdendo metade da vida. Sério, sério. Como foi feita a primeira cirurgia cardíaca do mundo, gente. E quem é que descobriu a técnica? Esse eu tenho vontade de contar o final. É lindo demais, Quase Deuses. Coração era o órgão intocável até que se então descobre uma forma de fazer uma cirurgia cardíaca. Maravilhoso o filme. Acontece na época do racismo. É incrível, é incrível. Como o filme, né? Em português ele é Mulheres Além do Tempo, daquelas mulheres negras matemáticas da NASA. Esse é fantástico, né? Maravilhoso. Acho que alguns filmes valem muito a pena assistir, muito a pena. E aí, quando você é da sua área, você já coloca alguns bloqueios. Alguns bloqueios, não, isso não é possível, já tentaram, nada a ver, porque o cálculo... Quando alguém não é da área, ele tem mais essa liberdade de dar uma ideia doida, porque ele é ingênuo, e de repente dali surge uma questão. Então essa ideia de eu não sou da área, não pode ser um argumento para que você não possa dar uma opinião ou contribuir numa área que seja mais ampla do que a sua. Eu acho que agora... Bloqueio à criatividade. Privação de sono. Alguém quer um minuto para tomar uma água? Buscar o travesseiro? Na minha vocês podem dormir, da Caroline Leaf não. Gente, porque ela é estrangeira. A gente tem que tratar bem. Manter a pose. A gente tem que manter assim. Não, porque senão eu vou tanto ensinar vocês que tem que dormir, que vocês vão querer buscar um travesseiro, depois eu ainda vou falar que a culpa é minha. A privação de sono é um bloqueio à criatividade. E vou mostrar isso para vocês. Porque por que a gente dorme?
A gente dorme para melhorar a criatividade. E eu vou mostrar isso um pouco para vocês. A gente dorme para melhorar o raciocínio lógico. A gente dorme para manter o humor estável. E não tem algo que possa atrapalhar talvez mais a criatividade do que alguém com uma alteração de humor. A gente dorme também para conseguir memorizar. A consolidação de memória só acontece depois que a gente dorme, ok? Consolidação de fato de tudo que você aprendeu. É só depois de dormir. Quando a gente coloca o rato, por exemplo, em privação de sono, e o ser humano também, diminui muito a capacidade de memorização. Até de coisas, por exemplo, que ele lembrava antes de dormir, uma lista de palavras que a gente dá para a pessoa. Pedimos para que ela repita, ela consegue repetir. O grupo que dorme consegue lembrar das palavras, e aquele que ficou em privação de sono esquece, principalmente, as palavras positivas que ele decorou. Ai, gente, vontade de trazer isso para vocês, é que não era o assunto de hoje. Sabe quais são as palavras principais que alguém em privação de sono lembra? Quando a gente dá uma lista de palavras para que ele decore, as palavras negativas. Quando a sua esposa falar assim, você não me ama mais, fala assim, vai dormir, mulher. Fala com carinho. Se ela estiver aqui, ela não tem nem o direito de te tratar mal, porque você está falando num contexto científico. Vai dormir, querida. Mas quando a gente não dorme, nós temos a tendência de lembrar mais das palavras negativas do que as positivas que a gente escutou. Pensa o que é isso para os relacionamentos, falando sério agora. Pensa o que é isso para os nossos relacionamentos profissionais, pessoais. Quando você é em privação de sono, lembra o que te disseram que não foi tão agradável, mas você esqueceu do elogio que ganhou. Pensa nisso. E eu acho que tem mais uma, e para a gente manter o foco. E eu quero trazer alguns estudos que falam sobre isso para vocês. Tem as referências? Sempre eu coloco uma ou duas, mas no meu livro eu dedico um capítulo só sobre o sono, tá? Inclusive eu coloco lá a higiene do sono para que você possa dormir bem. Posso falar da melatonina? Vocês permitem? Eu só estou piorando a minha situação. Preciso de 8 seguranças para sair daqui hoje. Para a maioria de vocês, melatonina é placebo. Melatonina não mantém o sono. Ele só nos prepara para dormir. Essa é a função de melatonina. Então, se o seu problema era acordar na madrugada e depois que você passou a tomar a melatonina, você consegue dormir a noite inteira, significa que você consegue dormir sem melatonina. A melatonina só dá aquele friozinho no nosso corpo, diminui o batimento cardíaco, a frequência respiratória, só para nos preparar para dormir. Entenderam a ideia? Ela prepara o corpo para dormir, ela não mantém o sono. Tem gente saindo de fininho. Ai, desculpa, é que eu não posso perder piada. Eu tenho essa dificuldade. Né? Discretamente ele levantou. Mas vou dar isso tudo para vocês ficarem. Quando a gente vai ver o córtex pré-frontal e a gente quer ver a atividade, eu vou só resumir isso para vocês. Nós damos uma tarefa de atenção para a pessoa que está em privação de sono. O córtex pré-frontal dela não responde à altura. Ele demora para processar. Demora para processar. Uma pessoa que fica, vamos dizer, uma pessoa que dorme 5 horas por noite. Em terras distantes isso acontece, menos em São Paulo. Se você dormir só 5 horas por noite, a sua atenção, a sua capacidade de reflexo, o controle motor é o mesmo de alguém que está com 0,8 grama de álcool no sangue, que corresponde a 4 cervejas, 3 taças de vinho ou 3 doses de uísque. E tem tanta gente que bate no peito que cuida da saúde e não bebe, né? Está em privação de sono. Os artigos inclusive dizem que você tem um comportamento tipo alcoólico. É tanto que uma dica que a gente dá para os executivos, quando nós estamos em treinamento com executivos, é que decisões importantes você não toma se você não tiver dormido bem a noite anterior. Porque o seu córtex pré-frontal fica extremamente afetado, como se você estivesse embriagado.
A sua capacidade de foco, de conseguir resolver uma situação de forma mais assertiva, diminui drasticamente, mesmo que você tenha dormido 5 horas na noite. O nosso cérebro precisa de 8 horas. Ai, que vontade de falar só disso, gente. Vamos marcar um dia só para falar disso? Só estou instigando vocês. A gente precisa de 8 horas. Ai, mas eu não preciso. Durmo 4 horas e estou super bem. Só não precisa quem é assim desde que nasceu. É sério, essa pergunta que a gente faz. Que é o mesmo que a gente faz porque assim, eu sou vespertino. Já escutaram isso? Durante o dia eu estou lenta, mas à noite eu estou assim acesa, meus processos criativos, tudo é à noite. A pergunta que a gente faz: não pode ficar falando mal de mim nas costas. É dele mesmo, que bom. Por exemplo, você não pode falar assim, não, eu sou vespertino. Durante o dia eu tenho uma sonolência, mas à noite eu estou super ativo, tal. A pergunta que você precisa responder sinceramente: você é assim desde que nasceu? Se não é, comportamento aprendido. Se não é, porque uma minoria da sociedade, uma minoria, precisa menos do que 8 horas por noite para que o cérebro de fato faça tudo o que precisa. A maioria vai precisar das 8 horas. Quem precisa menos é quem já nasceu assim. Nasceu assim. Desde 1, 2 anos. 1, 2 anos já é hábito adquirido. Já é hábito adquirido. Então assim, a gente vai adquirindo hábitos, ok? E o nosso cérebro vai se adaptando mesmo a trancos e barrancos. Entendem? A gente precisa de 8 horas para todos os processos que acontecem no cérebro. O líquido encefalorraquidiano, durante o sono, ele aumenta o seu volume no cérebro em até 65%. E é extremamente necessário para todos os eventos cerebrais que são reservados para as horas escuras do dia. Quando você não dorme, esse líquido encefalorraquidiano vai diminuir e a obra que precisava ser concluída não é no seu cérebro, como síntese de proteína, limpeza do cérebro, consolidação de memória e tantas outras coisas que acontecem quando dormimos, porque a gente dorme, mas o cérebro não dorme, ele só muda a sua atividade em alguns aspectos, ok? Até aqui resolvido? Então, se você não dorme direito, talvez isto seja um bloqueio para a sua criatividade. Principalmente, pense em alguém que está extremamente irritado. Como que você vai ter paciência para parar e pensar numa solução para um problema? É só a gente olhar para a criança. Sempre voltem para a criança. Já se deparado com uma criança que não dormiu bem à noite? Um bebê que não dormiu bem? Você não pode tocar nela, né? Que ela está gritando. Tudo irrita, tudo esperneia. O que ela gostava de fazer, ela não quer mais. Por isso que parece um pouco com depressão, né? Nada tá bom, tudo incomoda, não come direito. Privação de sono pode te levar a uma depressão. Porque que vocês acham que nós estamos com uma sociedade tão doente? Por que vocês acham? É um conjunto de fatores, e um deles é a privação de sono. E nós estamos com uma preocupação, porque a quantidade de horas dormidas por noite está caindo drasticamente na população. Pensa isso no cérebro do adolescente, que já está funcionando diferente quanto ao sono na adolescência. Eu falo um pouco disso no livro para os adolescentes que a gente escreveu. A tese de mestrado que eu oriento, que é sobre a agressividade em adolescentes, sobre privação de sono. O cérebro do adolescente quanto ao sono já funciona diferente do nosso. O cérebro do adolescente começa a despertar por volta das 10 horas da manhã. A média é meio-dia que o cérebro do adolescente vai acordar. Alguns vai ser por volta das 2 horas da tarde. Eu arrisco que alguns nem acordam. Bem assim. Mas pensa nessa gurizada toda estudando de manhã. Não tinha que mudar isso? As matérias que são piores são as primeiras aulas do dia. E não tem a ver só com o celular, que só tem agravado isso, né? Que aí tem dormido menos mesmo. Mas tem a ver com esse ciclo do sono-vigília deles, que está alterado na adolescência por várias questões, que não é o assunto agora. Então, desculpa, eu sempre tenho que extrapolar para o mundo espiritual, eu não consigo. Lembra lá de Gênesis, quando Deus cria o mundo? O que ele criou primeiro?
tarde, manhã. Ele cria primeiro a noite e depois o dia. E é tão interessante o que as sociedades do sono mundiais dizem. E talvez isso para você não faça sentido, mas para mim é muito libertador isso, para quem está lutando para ir dormir mais cedo. À noite, o sono é principalmente para nos preparar para as atividades do dia seguinte. Mais do que descansar das atividades do dia, que já se findou. Quando você pensa assim, eu penso assim. Eu falo assim, puxa, eu preciso dormir, porque amanhã é um dia muito importante. Ou não assim, não, eu tenho que fazer mais alguma coisa do dia de hoje. Entendem a ideia? Nós somos feitos para dormir e depois sair para trabalhar. Olha que coisa incrível. É o descanso primeiro. Porque você precisa ter condições para enfrentar o dia seguinte. E a gente só tem condições se a gente tiver dormido direito. Não tem outra forma. Senão o seu corpo vai estar aí trabalhando para o que ele foi programado. É descansar para trabalhar, ok? Vamos passar? Quando a gente fala desse córtex pré-frontal que está afetado pela privação de sono, a gente sabe que o pré-frontal ele é quem forma julgamentos, engaja em pensamentos abstratos e de análise, acessa e solicita informações, seleciona as habilidades cognitivas necessárias para desenvolver uma atividade ou para encontrar solução. Regula o comportamento emocional e motor, eu vou mostrar numa próxima imagem isso, eu acho. Nessa regulagem emocional que o córtex pré-frontal faz, ele está o tempo todo inibindo comportamentos que são destruidores, que são inadequados. E quando você está em privação de sono, você perde um pouco o filtro. É por isso que a gente fala que bêbado fala besteira, a gente não fala isso? Quem está em privação de sono também fala coisas que não falaria se estivesse bem. Entendeu a ideia? Porque a privação de sono nos faz perder um pouco o crivo das coisas. Agora eu vou mexer com... A gente tem alguns estudos que mostram que inclusive algumas experiências sobrenaturais, espirituais, são consequência de privação de sono. E isso é libertador para as meninas da igreja. Eu acho. O moço chega assim e fala assim, Deus me revelou que você casa comigo. Ela pergunta assim, você dormiu essa noite direito? Tem dormido bem, querido? Que horas você tem ido para ser recolhido ao seu leito? Porque as pessoas podem aumentar as suas experiências esotéricas, espirituais, com a privação de sono. Olha como é sério. Vamos pensar da forma séria? Olha como isso é sério. Pensa que a gente tem que estar bem? Pensa como o nosso corpo não está separado da nossa mente, da nossa espiritualidade, porque tudo é uma coisa só. Nós somos um ser completo. E ele é só completo com todas as suas dimensões, funcionando da melhor maneira possível. E aí, quando a gente segue, essa revisão, ela mostrou que a privação de sono prejudica decisões que envolvam ações inesperadas e inovadoras, revisão de planos e comunicação. Uma revisão da literatura sobre o efeito da privação de sono na tomada de decisão. Esse outro artigo, ele mostra que 56 horas de vigília, e muitos estudos são feitos com situações extremas para que a gente pegue o melhor resultado possível. Mostra que 56 horas de vigília diminui empatia, assertividade, controle do impulso, dos pensamentos positivos e aumenta pensamentos esotéricos. Pensa só e você fala assim, não, eu só não estou dormindo direito, o resto está tudo certo. Não, você está bagunçando um sistema. Porque o sono, ele nos regula. Os nossos hormônios são regulados. O estresse é regulado pelo nosso sono. O que acontece no estresse? A gente escuta tanto falar de estresse. O estresse é um termo da engenharia inglesa que em 1942 Rancelli, um fisiologista, pega emprestado da engenharia e fala assim, isso é o que acontece com o organismo. Estresse significa força que tende a deformar um corpo.
Olha como faz sentido? Que tende a deformar. Vai deformar em que situações? Vai depender da característica desse estímulo, dessa força, e da resistência desse corpo. Então, se o corpo for muito frágil, comparado ao estímulo, ele vai ser mais deformado do que outro corpo, que é um pouco mais resistente. Por isso que o estresse, cada um vive de forma diferente, vai depender do momento, de como você está para enfrentar aquela situação. E claro que essa deformidade que pode fazer no corpo pode ser positiva. E a gente sabe disso, o exercício físico, que coloca o nosso corpo numa situação diferente, que tende a deformar, ou seja, sair da sua forma original, é positivo. Entendeu? A privação de sono, o meu primeiro trabalho científico, ainda na iniciação científica, foi sobre o efeito dos diferentes estresses, sendo eliciadores de depressão e ansiedade. Era isso que eu trabalhava. E eu testei diferentes tipos de estresse. O que nós tivemos resultados mais contundentes e preocupantes foi a privação de sono. Os nossos ratos, que eu sempre trabalhei com pesquisa básica, os nossos ratos tinham um comportamento tipo suicida, sendo tirado deles o direito só por uma noite de ter o sono REM. Não era nem o sono total, era só privando do sono REM. E agora eu faço para vocês um desafio ou mesmo um esclarecimento. Se você não dorme direito à noite, se você está cansado, puxa vida, eu dormi mesmo assim, parece que eu não recupero, eu os aconselho a fazer uma polissonografia, porque ela pode revelar um distúrbio do sono. Tem pessoas que não têm o sono REM, e se não tiver o sono REM, é quase como se você não dormisse, entendeu? Para o nosso organismo. Então, aqui a gente tem o Instituto do Sono na Vila Mariana, que é ligado à Unifesp, que é ligado ao departamento que eu estive há 10 anos, que lá você pode fazer o estudo do sono. É bem legal de fazer. Eu acho que todo mundo que tiver oportunidade vale muito a pena. Porque às vezes tem uma síndrome das pernas inquietas, problemas que podem ser resolvidos e que às vezes está impactando aí a sua vida, tá bom? Pode mudar? Esse daqui que é o do sono da atenção, ó. Essa daqui é a atenção, é um gráfico que foi construído, que a gente tem as horas despertas, né? E pela performance num teste de atenção. Então, por exemplo, quando aparecesse a luz vermelha na tela, a pessoa tinha que tocar uma barra. Entenderam a ideia? Então a gente percebe que a partir de 17 horas acordados, olha como já vai caindo a nossa performance. Quando chega então 24 horas sem dormir, a situação já está muito grave na sua resposta, tá? No seu reflexo, na sua capacidade de reagir a um estímulo. Pode mudar? Aí vem a questão da criatividade. Para que você, por exemplo, tenha uma resposta ou resolva um problema, o que é melhor? Ficar ali tentando fazer, tentando, ou ir dormir? A ideia que a gente dá é que se você não está conseguindo chegar a uma conclusão, ou você precisa resolver um problema e não está conseguindo, vai dormir. Que talvez no outro dia você acorde com a solução. E esse experimento mostra muito isso. Olha que interessante. A primeira barra, a branquinha, é alguém que está descansado, tá? Ele ficou ali deitado, descansando, tal, e ele teve que fazer um teste de criatividade. Para ele foram dadas 3 palavras e ele tinha que formar algumas frases, tá? Usando essas palavras. Quando ele estava descansado, ele não melhorou a performance dele comparado a um dia de atividade normal. Quando ele só dormiu o sono não REM, ele também não melhorou a performance dele. Mas agora, quando ele teve o sono REM, olha como ele melhorou a sua capacidade de achar relação entre as palavras. Porque ele descansou com o sono. Outra coisa, aquela soneca da tarde, aquela depois do almoço, eu estou arriscando muito a vida hoje. Não pode passar de 15 minutos, tá? A partir disso começa a ser prejudicial para o nosso organismo. Quer fazer uma pergunta? Eu repito.
Os trabalhadores de turno. Eu não sei se eu respondo a pergunta dele. Quem trabalha à noite tem que dormir durante o dia. Você pode fazer isso por alguns anos da sua vida. A gente não aconselha que isso seja um estilo de vida. Por mais que você diga que compense durante o dia, porque eu não conheço ninguém que compense durante o dia. Vocês conhecem alguém que trabalha à noite e depois dorme 8 horas todos os dias? Eu não conheço. Mesmo que dormisse, você pode ter um prejuízo grande para o cérebro. Se tem diferença no sono, vai depender de alguns fatores. Primeiro, vai ter diferença, porque o nosso organismo é inteligente, ele sabe se o dia é claro ou escuro. Claro que se você apagar todas as luzes, não tiver nenhuma fonte luminosa, vai melhorar o sono. Porque é uma questão de, o ciclo circadiano é regulado pela luz. Então, enquanto tem luz incidindo nos nossos olhos, o hormônio principal produzido vai ser o cortisol. Olha a relação com o estresse. O cortisol é maravilhoso para o nosso organismo, sem ele a gente não vive. A tonicidade muscular, o ânimo para começar o dia vem do cortisol, tá? Batimento cardíaco, rigidez muscular é cortisol. Só que quando o dia começa a declinar, o pôr do sol, é para começar a diminuir cortisol e aumentar a melatonina, porque a melatonina é o hormônio da noite, das horas escuras. Só que enquanto essa luz estiver incidindo nos nossos olhos, os níveis de melatonina não aumentam. Principalmente a luz do celular. A gente não sabe porquê, mas a luz do celular, a luz azul, ela ainda é mais prejudicial para o cérebro do que as outras luzes, tá? A gente ainda não consegue uma explicação. Viu meu amigo? Eu não tenho coragem de falar o nome. É muito perigoso. Então, você pode fazer isso por alguns anos, mas a gente aconselha que não seja por muito tempo. Sempre que possível, tá? Mas se for necessário, eu sei que esse assunto mexe com todo mundo, né? Mas se necessário, pelo menos dê ao seu corpo o direito de descansar durante o dia, tá? A gente vê um impacto sobre o humor, por exemplo, para quem mora nessas regiões onde os dias são muito curtos, né? No inverno, tudo que tem essa mudança, a gente vê um impacto sobre o humor. Então a gente vê alguma consequência sim. Sim. Mas então, se criança nunca poderia dormir com luz acesa, né? Gente, criança dorme no escuro. Quem tem medo do escuro é você que é adulto. Criança passou 9 meses na barriga no escuro. Ela está super acostumada com o escuro. Quem tem medo do escuro é você. Quarto de criança é escuro, seu quarto é escuro. Celular no quarto só de pastor e parteira. Pastor, a parteira que vai trazer a vida e o pastor que vai celebrar a morte. Só para isso. É só para emergência. Resto da família, quem não tem essas profissões, o celular carrega na sala e da família inteira. Você fica pegando no pé do seu filho adolescente que está no celular na madrugada e você não larga o seu. Pronto, falei. Não adianta. Não adianta. Celular da família inteira. E tem uma explicação neurológica para isso, tá? Celular da família inteira se carrega na sala. Você fala assim, mas eu faço coisas importantes. Você está menosprezando a importância do que o seu filho faz no celular? Quer conversar com os amigos dele? Isso é importante para ele. O que não é importante para ele é você ficar lidando no grupo da família. Gente, eu não aguento mais grupo. Alguém aqui lida bem com isso? Então vamos fazer um movimento que ninguém gosta e todo mundo fica criando grupo. Né? E aí, por exemplo, vou falar rapidamente disso. O seu celular no quarto. Lembra que eu falei que o nosso cérebro tem algumas funções durante o dia? E em alguns aspectos ele tem uma função diferente à noite. Lembra disso? Lembra do hipocampo que eu falei para vocês? À noite, o que o hipocampo está principalmente fazendo? Consolidando memória, certo? E durante o dia? Uma das suas tarefas é gerenciar as nossas tarefas. Então ele que fica lembrando a gente. Não esquece de levar o carro ao mecânico, pegar o uniforme das crianças, comprar o presente. Quem fica passando a nossa agenda do dia é o hipocampo. Mas à noite ele não pode ficar passando a agenda.
Ele tem que consolidar a memória. Quando o seu celular está no quarto, o celular foi feito para quê? Para nos manter despertos. A gente não usa o celular enquanto acordados? Então ele é a lembrança que ele pode tocar ou chegar uma mensagem, qualquer coisa durante a noite. Então o nosso cérebro, o nosso hipocampo não pode desligar do celular, porque se ele está ali, ele está com uma função importante. Ah, ele é meu despertador? Por incrível que pareça, até em loja de R$1,99 tem despertador. Sério. Você compra uns que funcionam até. Então você pode comprar um despertador, colocar no seu quarto. Você não precisa do celular para despertar. Esse não é o motivo de você ter o celular no quarto. Porque antes a gente não tinha, né? Aí você fala assim, agora é sessão de desabafo mesmo. Aí você fala assim, eu não tenho tempo para dormir, porque a minha agenda é super complicada. A sua agenda já era intensa antes do WhatsApp. Mas ainda você conseguiu colocar horas e horas do WhatsApp no seu dia. Então, para o que é importante, a gente tem tempo sim. É que a gente menospreza a importância de cuidar do templo do Espírito Santo. Desculpa. A gente parece criança. E estou falando para mim também, tá? Não estou aqui como exemplo, não. A gente parece criança ou animal que não tem noção do futuro e nem sabe que a morte existe. Entenderam a ideia? E a gente vai vivendo hoje, na ilusão de que a gente vai dar conta de tudo. Fulano morreu tão jovem, nossa, de repente, não morreu de repente. Estou falando assim grosso modo, tá? Respeitando as histórias de cada um. Não é nesse sentido, só estou te levando para uma reflexão. E aí você não tem tempo para dormir, porque a gente acha desnecessário dormir. Vocês viram quais ciladas a gente cai? E desculpe, eu vejo isso uma cilada espiritual para a gente. Porque pensa que o nosso cérebro, pensa lá no córtex, só no córtex pré-frontal, ele é a tomada de decisão refletida. Ele é que faz com que eu analise uma situação e saiba que aquilo ali não está vindo para destruir a minha vida, porque eu tenho clareza para decidir sobre aquilo, para pensar sobre aquilo. Mas uma mente embriagada não tem essa capacidade. E você quer viver embriagado? Você quer viver sem controle sobre os seus impulsos? Esses dias eu estava, na semana passada, num supermercado da cidade que a gente tem casa aqui. 2 casais chegaram ao mesmo tempo no estacionamento. Eu estava dentro do carro com a minha filha, esperando meu marido, os 2 carros aqui do lado. A mulher chegou para colocar sacolas no banco de trás. O motorista do lado não percebeu e começou a sair com o carro. Ela só falou assim, sabe assim, estou aqui, para quê? O marido da mulher, que estava colocando a compra, saiu do carro e começou a bater no outro. Você não viu minha mulher? E os 2 saíram, gente, a briga foi tão feia que eu comecei a ficar desesperada no carro. Teve que vir frentista, teve que vir todo mundo para separar aqueles 2. E só conseguiram separar quando um entrou no carro, ele saiu e falou assim, seu mole. Jesus não gosta. E não é que ele não falou nem isso, é que eu aliviei mesmo. E aí no que ele fala isso, o outro saiu em disparada dentro desse estacionamento do supermercado, que eu não sei no que aquilo deu. Vocês entendem? Porque a privação de sono, sem dúvida nenhuma, é um dos motivos de uma sociedade tão agressiva. É só um dos motivos. Vamos avançar? Pode passar? Quero falar de mais alguns aspectos da privação de sono antes de chegar no último ponto, porque tem mais um bloqueio. Vamos lá. A Caroline já chegou? Se ela não tiver chegado, eu vou falando. Ai, não. Ah, tá. Eu ia falar de... Eu não coloquei os slides porque eu sabia que não ia dar tempo. Lembra da amígdala que eu falei para vocês? Que tem a ver com a impulsividade, com o medo, com a aversividade. Em algumas situações, a aversividade, o medo é necessário. Senão a gente morre. Criança nasce com os medos inatos. Se ela não nascer com eles, ela é uma vítima, né? Ela é muito frágil em algumas situações. A amígdala, na privação de sono, ela não se submete à córtex pré-frontal. Porque a amígdala precisa se submeter à córtex pré-frontal na maioria das situações. Na privação de sono, você tem uma amígdala superativada. Entenderam a ideia? E aí traz a impulsividade. Porque ela está sem freio. Esse é o termo que a gente usa. É uma amígdala sem freio quando você está em privação de sono. Os meus atos, eles avançavam na gente em privação de sono. Só ter ficado uma noite sem sono REM.
pensa isso na gente, é que a gente ainda tem uma complexidade maior e a gente consegue contornar melhor. Mas alguns sentimentos que você tem, algumas, puxa, eu não queria ter falado aquilo e falei, talvez seja pela privação de sono, tá? Por isso que eu falo que o conhecimento é libertador. Tem coisa que a gente já sabe, mas às vezes quando você tem um pouco mais de esclarecimento sobre aquele assunto, ele pode te libertar. Faz essa análise na sua vida. O que a gente recomenda, claro, tem toda uma higiene do sono que você pode fazer se você não consegue dormir direito. Nós só indicamos uma melatonina ou uma medicação depois que qualquer outra patologia foi descartada e depois que você fez de fato uma higiene do sono e não dormiu. A ideia é que para a maioria dos distúrbios do sono, a gente possa resolver com a higiene do sono, ok? Higiene do sono funciona em bebês. Aqueles bebês que ainda não dormem direito, você pode ajudá-los a entrar no ciclo certinho com a higiene do sono. Tem no meu livro, Higiene do Sono, tem no meu site e tem da Sociedade Brasileira do Sono e você pode olhar. Com o que da amígdala? Eu nunca ouvi a expressão, né, que eu agi com impulsividade por um sequestro da amígdala. Às vezes é isso que você falou, né? Às vezes são termos que as pessoas usam, talvez para dizer assim, eu não estava sob controle, quem fez isso foi a amígdala que me tirou da minha condição de raciocínio. Talvez seja isso, né? Mas não é desculpa, porque você é capaz de controlar a sua amígdala, certo? Último ponto, e prometo que serei rápida. O que a obesidade tem a ver com o processo criativo? Olha lá, vários estudos mostrando a relação entre obesidade e performance cognitiva em crianças. A gente tem obesidade, declínio cognitivo, o papel da inflamação e de mudanças vasculares. A obesidade está associada com anormalidades cerebrais, tanto na sua função quanto na sua estrutura. Obesidade, síndrome metabólica e prejuízos funcionais e estruturais do cérebro de adolescentes. A gente tem muito estudo mostrando, e por favor, vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Não tem a ver com questões estéticas, tem a ver com isso. Senão as pessoas acham que é um discurso preconceituoso. A obesidade hoje é considerada uma doença grave, porque ela é uma inflamação generalizada do nosso organismo. Prometi para alguém que eu ia falar isso, principalmente para alguém aqui que tem esclerose múltipla, que eu falei algumas coisas sobre isso. Então agora é a hora de você entender isso que eu comecei a te falar ontem na sessão de autógrafo. A inflamação, lá no nível molecular, quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma morte não programada da célula. Inflamação é isso, resumindo. A célula vai passar por uma morte que não era para acontecer naquele momento. E não só ela que morre, mas ela libera processos inflamatórios para as células ao redor dela. Ok? Quando ela faz isso, ela provoca uma mudança sistêmica. É por isso que a obesidade é uma inflamação generalizada do organismo. Literalmente é da pontinha do dedão do pé até o nosso último neurônio. E quando a gente fala de uma inflamação, hoje existe todo um conhecimento mostrando que a maioria das doenças neurodegenerativas, para não falar de todas, né, porque a gente nunca pode chegar a esse ponto de falar da totalidade, tem uma inflamação envolvida. Esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, Parkinson, Alzheimer. Nós estamos falando de um processo inflamatório. Câncer. Quando a gente olha para uma célula obesa, a gente vê dentro dela muito TNF-alfa e interleucina 6 e interleucina 3, entre tantas coisas que a gente vê. E interleucina 3, interleucina 6 e TNF-alfa estão na célula cancerígena também, na mesma abundância que você encontra numa célula obesa. Por isso que a obesidade te torna mais vulnerável a um câncer. Entenderam? Vocês entenderam a minha preocupação? E a gente fica assim, puxa, por que todo esse fenômeno acontecendo social? Por que está diminuindo a nossa expectativa de vida? Vê como que tudo contribui? Aí você já não está dormindo direito.
Gente, quando você não dorme direito, você perde um pouco o controle da impulsividade. E você perde um pouco o controle do seu hipotálamo. Hipotálamo é que diz a hora de comer, a hora de parar de comer. Ele que regula a fome e saciedade. Olha só, a privação de sono também leva a uma inflamação do sistema nervoso central, ok? Porque o cortisol é extremamente inflamatório se ele estiver acima dos seus níveis. A obesidade, quando está... E é um sobrepeso, tá? É o sobrepeso. A gente não está falando de obesidade mórbida, 10 quilos acima, não. Sobrepeso. Você já está inflamado. E quando você está inflamado... E é muito interessante, existem estudos que mostram que a gente fizeram, né, são vários protocolos. Um deles é um grupo de pessoas que estão sobrepeso, fazendo testes de lógica, e se vê o score delas. Quando elas emagrecem, elas fazem teste de lógica de novo, e elas melhoram os seus scores. O oposto também, estão no peso ideal, tem o score lá em cima, quando elas engordam, elas podem diminuir o seu score. Olha que interessante. Vocês viram como tudo está ligado? Muita coisa que a gente pode fazer na escola e lá em casa é de fato controlar a alimentação, para que a gente possa melhorar até a performance escolar dos nossos filhos, a performance acadêmica deles. Então o sobrepeso é uma questão de saúde, ok? Eu prometi que eu ia falar isso. Por exemplo, se você tem uma doença inflamatória, que pode ser um reumatismo, uma fibromialgia, você tem que diminuir tudo aquilo que inflama o seu organismo. E alguns alimentos são extremamente inflamatórios, a gente sabe disso. E não é modismo a gente falar do glúten, da lactose, gente. Não estou falando que todo mundo tem que cortar glúten, lactose de tudo e virar aquela loucura, não. Porque tem muita coisa que não tem glúten, mas o excesso de açúcar, de tudo que tem, açúcar também é inflamatório. Não estou aqui querendo trazer desespero, não. Quero trazer equilíbrio. Entendem a ideia? Não é tirar tudo, mas algumas coisas a gente pode viver sem. Você tem que diminuir as fontes inflamatórias. Aquelas que a gente pode controlar, por que a gente não pode fazer? Tá? Quem tem alguma doença inflamatória... é expressamente proibido comer esses alimentos que são inflamatórios. Entenderam? Faz parte do protocolo, do tratamento. E aí como que a gente pode ajudar a resolver isso? Vou terminar com isso. Pode passar para mim um próximo? Ai, será que eu trouxe? Conseguem ver a imagem? Adoro essas imagens. Qual macaco é mais novo? O B ou o D? É tudo mesmo macaco, tá? As fileirinhas aqui. O B ou o D? Qual dos dois tem uma aparência mais jovem? O D, isso é claro para vocês todos? Porque o D é o mesmo do C, e percebem que a fisionomia do A já está mais envelhecida do que a do B, né? Conseguem perceber isso? Se eu falar para vocês que eles têm exatamente a mesma idade, foram criados no mesmo laboratório, eles têm 27 anos e 6 meses, cada um. Eles só representam um grupo maior, tá? E eles só têm uma única diferença entre eles, que o quadro seguinte já mostra para vocês, que o que está mais envelhecido, ele teve uma dieta regular, não foi extravagante. Ele comeu a quantidade de caloria descrita para o macaco da idade dele, tá? Igual tem a tabelinha para nós, tem para os animais também. Ele teve uma dieta regular, saudável, regular. Agora, o macaco que está com uma aparência mais jovem, ele passou por uma restrição calórica de 30% todos os dias. E aí nós temos diferentes protocolos para essa restrição calórica. Eu coloco todos no livro, mas não tenho como falar cada um deles. Não vou perguntar para os homens, só vou perguntar para as mulheres. Vocês já escutaram falar de dieta intermitente? Tem um erro grave no protocolo que a maioria segue. O nosso laboratório na USP ganhou inclusive um prêmio com dieta intermitente, que a gente fazia lá no laboratório. Esse mesmo resultado que tem aqui no macaco, a gente encontrou em rato. Rato na restrição calórica tinha aparência de rato adolescente. Na sua restrição calórica, numa dieta intermitente, vou explicar para aqueles que não conhecem, existem alguns protocolos que são como? Me digam os que vocês já escutaram.
Aham. Sim. E qual foi o protocolo que você aprendeu da dieta intermitente? Como fazer? 12 horas sem comer. Qual é a sua última refeição? Que horas? Então é tomar café da manhã, pular o almoço e jantar. Sabe aquilo que a gente escutava da nossa avó? Que o café da manhã é como rei, o almoço como príncipe e o jantar como mendigo? Esse é o protocolo. Algumas pessoas seguem aquele protocolo de a última refeição 5 horas da tarde e volta a comer às 11 horas. Alguém já seguiu esse protocolo? Esse é o pior de todos. Esse é o pior de todos. Porque se tem uma refeição que a gente não pode pular, é o desjejum. O desjejum é protetor contra o câncer de mama, de próstata, asma, doenças autoimunes. Se tem uma refeição que a gente não pode pular, é o desjejum. E qual que a gente pula mesmo na correria? Vocês entenderam? Aí a gente come mais ou menos e à noite a gente come como se não houvesse o amanhã. É ou não é? Não é? Se tem uma refeição que você pode pular, é o jantar, que é o comer como um mendigo, aquele que quase não ganhou moeda durante o dia. Entendem? Na crise que a gente está vivendo. Então, o café da manhã como rei, almoço como príncipe e jantar como mendigo. Mas nunca pulando o café da manhã. E muitos protocolos pulam o desjejum. E a gente não deveria pular essa refeição. Ok? Ai, quanta coisa para falar. Mas o tempo acabou. E eu gosto disso, por isso que eu fico falando para ver se uma hora esse ar surge. Cuidem de vocês. A vida é curta para ser pequena. Morra jovem o mais tarde possível. Entendem a ideia? Morram jovens o mais tarde possível. Cuidem de vocês para que vocês tenham condição de cuidar dos outros. E eu vou terminar falando isso. Quando eu fico olhando tudo isso, que a gente descobre na ciência que a longevidade, que a qualidade de vida passa pelo sono adequado, pela alimentação adequada, pelo exercício físico. Gente, que vontade de falar do exercício físico. Não é qualquer exercício físico que funciona. Tem exercício físico que te engorda. Não é desculpa para sua mente poluída falar assim, a partir de hoje então não vou nem arriscar, que eu não sei qual é. Exercício físico precisa ser agradável. Se não for agradável, aumenta cortisol e vai aumentar o peso. E vai fazer com que você aumente a inflamação central, ok? Tem que ser um exercício prazeroso para você. Você fala assim, eu não gosto de nenhum, vai aprender a gostar de um. Vai pular amarelinha, mas vai fazer alguma coisa. Porque tem uma substância, vou terminar falando isso, tem um minuto. O nosso cérebro tem um gene. Na mitologia grega existem 3 deusas que controlam a nossa existência. Se você olhar para o quadro dessas 3 deusas, existe uma que está com a tesoura cortando o fio da vida. Já viram? Que é a Cloto. Existe um gene que recebeu esse nome por conta dessa deusa grega. E quando esse gene ele é silenciado, nós começamos de fato a envelhecer. A mostrar mesmo que estamos envelhecendo. Porque ele controla uma proteína, a mais abundante no nosso corpo, a sódio potássio ATPase, necessária para que a gente viva e para que a gente seja jovem. Quando o cloto então é silenciado, significa que sódio potássio ATPase também começou a cair e a gente de fato começa a envelhecer. Quem ajuda cloto a continuar ativo e não silenciar? Nós vamos tentar fazer isso no laboratório. A gente queria saber como que a gente pode produzir o abaína, que mantém cloto ativo por mais tempo, porque ele também ativa sódio potássio ATPase. Como que a gente podia fazer com que essa abaína, essa substância que a gente usa tanto em laboratório para diversas situações, por exemplo, para quem teve uma isquemia, né, um problema cardíaco, para a gente fazer voltar, a gente usa muito os cardiotônicos digitálicos e um deles é o abaína. O abaína o nosso organismo produz. Como que a gente poderia então aumentar o abaína endógena sem precisar
recorrer a fazer uma ubaína sintética para esse uso preventivo, que a gente ainda não tem. De tudo que se foi testado até hoje, sabe qual é a forma natural de aumentar a ubaína? Para manter cloto ativa por mais tempo? Exercício físico prazeroso. Entenderam a ideia? E eu concluo dizendo isso. Eu já estou concluindo diversas vezes, né? É que eu não sei se a Caroline ainda chegou, então eu estou ganhando tempo. Né? Porque se ela não chegou, vocês não podem ficar sem fazer nada, então... E aí, eu fiquei pensando em algo. Deus é tão perfeito, Ele é tão perfeito, que tudo que precisamos, Ele deixou de forma gratuita. Se eu dissesse para você que para viver mais, você tivesse que tomar uma pílula que custa X, você compraria. Mas porque você não utiliza daquilo que Ele deixou na sua condição de amor, de forma gratuita para a gente. Eu tenho um compromisso com a minha filha de 3 anos de idade. Ela não tem culpa que eu fui mãe velha. Ela não tem essa culpa. Então, no que depender de mim, ela vai ter mãe por mais tempo. Porque Deus me deu esse privilégio. Porque Ele me deu sono gratuito. Olha só, não preciso nem ser rico, porque eu tenho que comer pouco. Não é só para rico a felicidade. Pobre também pode ser feliz, porque tem que comer pouco. Entendeu? E o exercício físico? Sejam felizes. Sejam intensamente felizes, porque para isso vocês foram criados. Porque eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? E vou autografar os livros no final. Quem quiser, compra o livro e dá de presente de Natal. É libertador para algumas pessoas, é sério. Liberta algumas pessoas de algumas situações. Tem um capítulo que eu dedico só à violência, tá? Como que a gente lida com isso, o que acontece no cérebro e tal. Falo do sono, coloco lá todos os protocolos da alimentação e de outros assuntos aí que podem ser bem interessantes para vocês, tá bom? E obrigada por me ouvirem.